Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu vou te fazer uma pergunta. Já te falaram que isso não é para você? Já falaram alguma coisa a respeito de algum sonho, alguma coisa que você desejasse, que você quer muito para a sua vida? Aí já teve pessoas que falou, isso nunca vai acontecer. Seja a transformação de alguém que você ama, seja algo que você quer para a vida profissional. Hoje, dia dos namorados, né? Hoje, dia 12 de junho de 2025, hoje é dia dos namorados, se comemora dia dos namorados. E tem pessoas que estão sozinhas e não importa a idade, se é jovem, se é jovem da segunda idade, terceira idade, como as pessoas falam. Uma boa companhia é uma grande bênção de Deus. E tem pessoas que falam, claro que você não vai conseguir a pessoa ideal. Nós não devemos desistir de nada que o Senhor colocou em nossos corações. Aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos, Deus sabe das nossas necessidades. Jesus sabe, mas temos que copiar o exemplo de um homem na Bíblia, que aparece na Bíblia, que o nome dele é Bartimeu. E Bartimeu, ele não escutou as vozes das pessoas que mandaram ele se calar. Bartimeu era um cego que vivia pedindo esmolas e ele começou a chamar por Jesus, que Jesus ia passando, e ele clamava por Jesus e as pessoas falavam, fica quieto, cala a boca, você vai incomodar ele não quer ser incomodado. E ele continuou chamando e clamando e ele conseguiu o milagre dele. Jesus perguntou para ele o que ele queria e ele falou que queria ver. E Jesus falou, a tua fé o curou. Então, quando nós precisamos de algo, não podemos ficar parados, quietos e aceitar a situação da forma que ela é. Nós fazemos a nossa parte no mundo natural. Trabalhamos, estudamos, cuidamos dos nossos afazeres, fazemos a nossa parte. Mas tem coisas que está fora do nosso alcance. Aquele homem, ele vivia uma vida muito triste, ele não enxergava. Imagine a pessoa viver necessitado de esmola dos outros porque ele não podia trabalhar. Ele não enxergava e ele dependia da boa vontade das pessoas. E quando ele viu a oportunidade, ele sentiu que Jesus estava passando, ele falou, chegou minha hora. E ninguém fez ele parar. Assim você tem que ver na sua vida o que você não pode parar. O que Jesus pode fazer para você? Porque Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e Ele nos vê a todo momento. Jesus, Ele escuta as nossas súplicas. E o que pedimos, se é justo, e para a glória de Deus, é concedido em nome do Senhor Jesus. Olha só, pela misericórdia de Jesus, a história de Bartimeu. Em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficassem quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando.
Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Disse, o que perguntou-lhe Jesus? O cego respondeu, Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A vida daquele homem foi transformada, porque ele não se conformou. Ele não deu ouvidos para a multidão, para as pessoas que estavam pedindo para ele se calar, para ele não incomodar o mestre. Devemos aprender com ele a não ficar quietos, a falar com Deus e pedir em nome de Jesus o que você precisa, o que você está precisando, o que você precisa falar com Jesus. O Espírito Santo, ele leva para Deus tudo o que pedimos. E ainda mais, ele nos ensina a pedir. Ele nos ensina a orar da maneira certa, a pedir o que é certo. Eu vou falar sobre uma pessoa que está querendo casar. Quando uma pessoa ela está querendo casar e ela não tem um namorado ainda, seja ou namorada, homem ou mulher, ela fica falando, Senhor, eu quero casar. Mas ela não fala a maneira e como é a pessoa que ela sonha casar. Ela só pede que ela quer casar. Aí, às vezes, ela casa e ela se depara com coisas que ela não queria antes e ela fala, por que eu estou passando por isso? Mas você pediu para casar e você especifique o que você quer, para que você tenha uma vida e vida em abundância. Aquele cego, ele falou que queria ver, porque ele era cego e quando ele começasse a enxergar, a vida dele seria totalmente transformada. Só que tem coisas na vida da gente que temos que falar para Deus, sermos específicos com o que precisamos e com o que você sabe que vai ser para a glória de Deus. Porque um casamento qualquer, casar com uma pessoa que ela não é uma pessoa que faz as coisas certas, vamos dizer assim, uma pessoa que bebe, uma pessoa, às vezes você não fuma, a outra pessoa fuma e aquilo incomoda, às vezes é uma pessoa que não tem um temperamento fácil para se conviver. Então, quando você especifica seu pedido para Deus, você fala, porque Ele te entrega aquilo que você pediu. Aquilo que você quer, você pedindo com fé, você recebe. E não adianta os outros falar, já passou da idade. Isso para as pessoas mais velhas. Mais velhas que eu falo assim, na idade, mas jovens de espírito. Porque se é uma coisa que nunca envelhece, graças a Deus, é o nosso espírito. E eu vou falar, tem coisas que na maior idade, depois dos 30, 40, 50, 60, vai ficando melhor a vida. Aí você pode dizer, como vai ficando melhor? Fica porque você sabe o que realmente te faz bem. Você começa a sentir o sabor da vida de uma maneira diferente. Porque às vezes os jovens, eles começam a sem entender o que eles querem direito e quando é depois eles vão dizendo, nossa, por que eu não fiz diferente, por que eu não fiz assim, porque só que para vocês jovens, quando pede ao Espírito Santo, cuidado com o que você pedir para os seus casamentos. Não peça só um namorado, um noivo, um futuro marido. Você peça alguém que ande nos caminhos de Deus, que tenha o temor do Senhor e você vai ter uma família feliz. Assim mesmo, você jovem, você rapaz que quer uma boa esposa, você vai pedir uma mulher que também tenha a sabedoria de Deus, que tenha o temor do Senhor, que é para cuidar bem da sua casa, da sua família, assim como o homem também, cuidar bem do lar, porque um lar é feito a dois,
não é a um só. Às vezes as pessoas falam, a mulher fica em casa, trabalha e limita a mulher. Mulher não pode ter limites. Os filhos de Deus não podem ser limitados. Homens e mulheres não podem ser limitados. Não escute o que os outros falam. Escute e peça a Deus. Faça como Bartimeu. Enquanto mandarem você se calar e parar, para de procurar, para de pensar que você vai encontrar alguém da maneira que você quer. Deus prepara. Você sabia que Deus prepara? Quando você faz seu pedido e fala, Senhor, eu não quero uma pessoa que não tenha o temor do Senhor. Prepara um companheiro, uma companheira de excelência para a minha vida. E começa colocando aquilo que você deseja em uma pessoa educada, uma pessoa honesta, uma pessoa que tem o temor do Senhor, uma pessoa que seja para a vida inteira e não de momentos, uma pessoa que seja digna de você, porque você merece muito. Você é filho, filha amada do Todo-Poderoso, e você não pode dizer assim, qualquer coisa serve. Não é qualquer coisa, porque a vida, ela tem que ser vivida com muita paz, com muita gratidão, e ter pessoas que se unam às nossas vidas no mesmo propósito. Qual o propósito que você tem? Você vai trabalhar, você já trabalha, você quer uma pessoa que cresça junto com você, você quer ficar na sua casa e você quer que seu marido saia e vá trabalhar, mas que ele seja um homem digno da tua confiança, da confiança que você entregou para ele, porque não é fácil para uma jovem ou uma mulher, seja de qualquer idade, entregar a sua vida na mão de um homem no mundo natural e depois ela se vê com filhos e sem ter como se manter, porque já aconteceram isso com milhares de mulheres. Agora por quê? É melhor ter alguém do que estar só. Não se engane, não faça desse jeito, faça como Bartimeu, não fique calado, calada, clame a Deus. Jesus, ele é misericordioso e tudo que se pede com fé você recebe em nome de Jesus. Não se conforme com qualquer coisa, não se conforme sem uma boa profissão, sem um bom lugar. Aquilo que você pede com fé você recebe, porque foi isso que Jesus falou. O que você quer que eu lhe faça? Jesus sempre perguntou isso e ele ainda pergunta hoje. O que você quer que ele lhe faça? Porque sabe o que é impossível para Deus? Nada. Nada é impossível para Jesus. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele fez os céus e a terra, é a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. E quando você clama todos os dias pedindo a mesma coisa, quando você bate a porta, ela se abre, porque ele é misericordioso e ele vê as nossas necessidades, mas temos que falar. Não é só sentir a necessidade e dizer assim, se eu pudesse. Aí não vai poder, porque se você falar assim, se eu pudesse, imagine se o cego Bartimeu olhasse para a multidão e falasse, se eu chegasse perto dele, se eu pudesse, e ele ficasse lá no cantinho dele, só pensando que ele poderia enxergar, só pensando que se o Mestre Jesus chegasse perto dele, ele poderia ver. Não. Quando a multidão passou com Jesus e ele ouviu, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo, fica quieto, não vai incomodá-lo. E ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessas horas, ele se fez, naquela hora, ele fez de conta que não estava ouvindo ninguém, porque ele precisava do milagre dele. Então, você que quer o seu milagre, seja a transformação de um filho, que olharem para você e disser, não tem mais jeito, fica quieto,
vai para o teu canto, fica quieta que não tem jeito. Teu casamento, a tua vida, não peça a transformação do outro. Peça por você. Senhor, eu quero uma transformação no meu lar e na minha família em meu favor, em nome de Jesus. Peça em seu favor. Fale, eu quero ser bem tratada pelo meu marido. Eu quero ser bem tratado pela minha esposa. Eu quero que meu filho me respeite, que os meus filhos me deem alegria nesta vida. Não peça a transformação, porque você vai entregar nas mãos de quem pode transformar tudo. Então, quando você pede por você, você pede a transformação no seu lar, você pede e já agradece o seu milagre, você fala, Senhor, eu quero paz na minha casa por mim, eu quero chegar em casa, eu quero ter paz no meu lar. Para aquele que não tem paz, clama ao Senhor, clama ao sangue de Jesus dentro do teu lar, porque às vezes tem pessoas com inveja da tua vida, destruindo as famílias e as pessoas aceitando muitas brigas, aceitando esfriamento nos relacionamentos, aceitando e ficando calado, e outras pessoas falando, é desse jeito mesmo, isso só vai piorar. Está repreendido em nome de Jesus. Nada é impossível para Deus. E nada é impossível também. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo. Se você crê, você recebe o seu milagre. Então começa a clamar. O que é que você precisa? Mas detalha. Fala assim, Senhor, eu quero ser bem-sucedido. Bem-sucedido, eu quero ter bom êxito em tudo que eu fizer. Me dá prosperidade onde as minhas mãos tocarem, que eu prospere. Onde os meus pés, eu colocar os meus pés, que eu seja iluminado, iluminada, e que eu seja luz, e onde eu estiver, que nada, nem ninguém atrapalhe os meus caminhos. Onde a luz chega, onde Jesus chega conosco, o Espírito Santo de Deus, as trevas vão embora, bate em retirada. E você não pode se conformar como o cego Bartimeu. Às vezes a gente fica cegado, ficava, agora não mais, porque a palavra de Deus, ela liberta. Deus falou, o meu povo padece por falta de conhecimento. Escute todos os dias a palavra de Deus no canal, passe para outras pessoas que precisam conhecer a verdade sobre a palavra de Deus, a palavra que liberta, que cura, que salva, que transforma ambientes, aqueles ambientes pesados em ambientes de paz, de calmaria, aquela mente que estava muito perturbada. Deus envia tudo que nós precisamos. Você que vai ao médico, você pede para Deus para colocar uma pessoa boa no seu caminho. Senhor, coloca o médico certo, a médica certa, com a medicação certa para resolver minha saúde. Vem, Senhor, me cura. Usa os médicos, usa a medicação, a sabedoria que o Senhor deu para o homem e me cura, Pai, em nome de Jesus. Tira todos aqueles que não vão ser para o meu bem, do meu caminho. Não tenha medo de pedir. Faça como o cego Bartimeu. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou e Jesus escutou. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, está no trono, está vendo e ouvindo o teu e o meu clamor. E Ele atende às nossas petições. Aquilo que pedimos de coração, nós recebemos. Não fique parado. O que você está esperando para começar a pedir a Deus do jeito que você sonha? Aquilo que você pedir, você vai receber. Aquilo que você plantar, você vai colher. Por isso que devemos pedir perdão dos nossos pecados e não ficarmos parados. Pessoas que ficam ouvindo os outros, que dá ouvido aos outros,
não se move, não tem movimentação, porque as pessoas, a maioria, elas não creem nos milagres de Deus. Elas ficam falando coisas com as próprias bocas que fica travando a vida delas e a vida de outras pessoas. Isso elas falam, não é para mim. Você está sonhando alto demais. O que você sonha? Qual o tamanho do teu sonho? O que é impossível para quem fez os céus e a terra e o mar e todo o universo? E chama as estrelas, cada uma pelo nome. Medita nessa palavra e começa a pedir, começa a clamar e não se cala. Fala com quem pode mudar a tua vida. Pede a Deus em nome de Jesus e pede sabedoria ao Espírito Santo de Deus e que fale com você todos os dias para te dar direcionamento na tua vida e que nada nem ninguém faça você se calar diante do Todo-Poderoso, porque lembre-se, Ele é o nosso Pai. Ele não é só meu Pai, nem só seu Pai, Ele é nosso Pai. Vamos orar o Pai Nosso, já agradecendo a Jesus por essa linda oração e pelo amor de Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos dando sabedoria e entendimento para saber pedir. Saiba pedir, não peça de qualquer jeito. Você é filho e é filha de um rei, de um Deus todo-poderoso. E o que você é aqui na terra? O que você representa aqui na terra? Como você representa a Deus? Você não pode ficar em um canto só mendigando como aquele homem. Você tem que viver a vida que o Pai deixou para você viver. Temos as promessas de Deus. Temos herança do nosso pai Abraão para receber. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço pelo dia de hoje, pelas pessoas que estão ouvindo essas orações. Abre, tira as vendas dos nossos olhos espirituais. Espírito Santo, leva para Deus todos os pedidos dos teus filhos e filhas e nos ensina, Pai, a falar todos os dias com o Senhor e a pedir certo e pedir com muita fé, a fé de Abraão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, da maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Pai. Amém.